Olá, hoje nós vamos conversar sobre o terceiro e último elemento envolvido no processo de treinamento e desenvolvimento humano. Relembrando, esses três elementos eram os resultados, os comportamentos e as visões de mundo. Entre os três, há uma conexão de consequencialidade, ou seja, resultados são produzidos por comportamentos, comportamentos são produzidos por visões de mundo. Qual a relação entre o trabalho de treinamento e desenvolvimento e esses três elementos? Não há treinamento e desenvolvimento humano eficaz e eficiente se não se leva em conta esses três elementos e se a gente não compreende exatamente como gerenciar cada um desses elementos. Falamos do primeiro num vídeo anterior sobre resultados, chamamos a atenção para alguns elementos importantes ligados a ele. Se você não viu, basta procurar no YouTube o vídeo sobre resultados. Depois falamos ontem sobre comportamentos, da mesma forma o vídeo está disponível. E hoje vamos falar sobre a questão das visões de mundo. O que eu estou chamando de visões de mundo? Acho interessante tentar explicar isso com um exemplo. Eu sou professor de filosofia e estou organizando algumas disciplinas que eu vou ministrar nesse próximo período, que começa agora em agosto. Uma dessas disciplinas que eu estou organizando é a estética. E antes que a gente confunda a estética filosófica com a estética ligada a procedimentos de beleza, existe uma área da filosofia que se chama estética, onde os pensadores e pensadoras se dedicam a refletir sobre essa ideia de beleza, de onde teria surgido essa ideia de beleza na história humana, quais são os parâmetros que o ser humano utilizou e utiliza para considerar que alguma coisa seja bela ou não seja bela, se esses parâmetros são mutáveis ao longo da história ou se esses parâmetros são fixados de alguma maneira. Então, são dentre muitas questões, essas são algumas delas, e essa área da filosofia, onde se pensa e se reflete sobre esses conceitos, se chama estética. E organizando aqui essa disciplina, olhando um livro do Raymond Baer, que é sobre a história da estética, é interessante notar que ele começa a falar do conceito de beleza entre os povos gregos, e aí ele vai dizer que o primeiro parâmetro de beleza que aparece, pelo menos documentado entre os povos gregos, é justamente o padrão das linhas curvas. Os escritores gregos elogiam a beleza do movimento curvo, do movimento circular e das linhas curvas. E de onde teria saído essa percepção de por que esses povos teriam tido, no começo da sua história, esse parâmetro como um parâmetro de beleza? Segundo o Raymond Baer, isso está ligado à questão do mar, né? O que a gente hoje chama Grécia eram várias cidades-estado em meio ao mar, como se fossem pequenas ilhas. E, portanto, a gente está falando de um povo que vive de crianças que nascem, crescem e se desenvolvem olhando o tempo todo para o movimento do mar e para a forma do mar.
e, portanto, esse parâmetro, essa visão de mundo de que as linhas onduladas, o movimento ondulado é um padrão de beleza, e aí o Raymond Baia vai explicar ainda mais, que esse padrão de beleza construído a partir da visão do mar, depois vai se estender à beleza feminina, e aí os historiadores vão falar que as mulheres são belas porque os seus cabelos analogamente se parecem às ondas do mar, porque a forma dos seus corpos, a forma ondulada, a forma curva dos seus corpos, também analogamente parece com o movimento do mar. O que eu quero exemplificar com isso? O que isso tem a ver aqui com o nosso assunto? Veja, o comportamento desses seres humanos, que a gente chama aqui de gregos, generalizando, né? São vários povos, mas para ficar mais simples a gente vai falar de povo grego. O comportamento desse povo em relação ao considerar uma coisa bonita ou não considerar alguma coisa bonita está ligado à visão de mundo que eles têm de beleza, que por sua vez está ligada à realidade de onde eles partem, a realidade onde eles nascem, o lugar do mundo onde eles nascem. É provável que se nós estivéssemos falando de povos que surgiram em áreas montanhosas ou áreas planas, em grandes planaltos, sem absolutamente nenhuma linha curva, é bem provável que no seu padrão de beleza não houvesse esse parâmetro de beleza e linhas curvas, porque é um povo que surgiu ou que viveu, onde as crianças nascem, crescem em planaltos. Então, o que eu estou tentando demonstrar para você é como isso afeta o trabalho de treinamento e desenvolvimento. Cada grupo com o qual nós vamos trabalhar, seja numa empresa, seja numa escola, seja numa igreja, ele tem uma história, ele tem, em geral, uma visão de mundo em comum, uma visão de mundo comungada no seu nascimento, no seu crescimento. São pessoas mais ou menos das mesmas áreas geográficas, né, que nasceram e cresceram numa mesma região, e, portanto, compreender essa realidade, compreender a realidade de onde esse público parte é fundamental. Ô Emílio, mas você está dizendo o quê? Que na medida em que o profissional compreende essa realidade, essa visão de mundo, de onde essas pessoas surgiram, ou a partir da qual essas pessoas construíram as suas visões de mundo individuais, que na medida em que o profissional compreende isso, automaticamente ele consegue alterar os comportamentos dessas pessoas? Não é bem assim. Mas, imagine, você está trabalhando, você vai desenvolver, vamos botar bem na prática, alguém te pede para desenvolver um treinamento sobre liderança, ok? E aí você vai lá ler livros de americanos, livros escritos por profissionais americanos, né, sobre liderança, onde eles dão exemplos de empresas americanas, de pessoas americanas vivendo na realidade americana, e aí você simplesmente toma aquilo como ponto de partida, estrutura seu treinamento a partir daquilo e apresenta para as pessoas. E aí, misteriosamente, esse treinamento não repercute, não encontra ressonância no grupo. As pessoas até acham as ideias muito interessantes, mas terminado o treinamento, os resultados não se alteram, né? Os comportamentos não se alteram, os resultados não se alteram. Talvez o engano que aconteceu nessa historinha é justamente o fato de que você não tenha levado em conta
que toda a sua teoria, e a palavra teoria indica justamente uma visão, toda a sua teoria, ou a teoria a partir da qual você embasou o seu treinamento, não tem conexão com a visão de mundo dessas pessoas que iriam participar do seu treinamento. Por mais que o Brasil receba constantemente, né, elementos da cultura americana através dos filmes, da produção de filmes e músicas e etc., idioma, por mais que isso seja verdade, a ideia de liderança ou a visão de mundo que nós, vamos generalizar aqui, compreendendo que não é bem assim, o Brasil são vários Brasis, mas a visão de liderança, sobre liderança que nós brasileiros temos, com certeza é bem diferente da visão sobre liderança que os americanos do norte têm. Então, muitas vezes, um treinamento, um programa de treinamento e desenvolvimento não tem sucesso porque desconhece, né, a visão de mundo a partir da qual aquele público foi gerado. Bom, e quando eu levo isso em consideração, o que muda no meu treinamento e no meu desenvolvimento? Eu sei que não é algo que dê para explicar aqui tão rapidamente, mas só para dar uma ideia. O que vai mudar é que as narrativas com as quais você vai trabalhar, seja no seu treinamento, seja na sua palestra, seja no seu workshop, de alguma maneira, na medida em que você compreende a cultura, a história, a partir da qual aquelas pessoas construíram as suas visões de mundo, a partir desse momento você vai conectar as suas narrativas digamos, com pontos de partida que encontrem respaldo nessa visão de mundo. Então, para que a coisa faça sentido para as pessoas, ela tem que ser conectada de alguma maneira nas visões de mundo que essas pessoas trazem. Agora, no ponto de vista pessoal, eu quero me desenvolver, né? eu quero me desafiar ao desenvolvimento, a sair do envolvimento com visões de mundo que eu herdei, mas que não me ajudam a crescer. Aí o que eu recomendo é que você, ou sozinho, ou com a ajuda de um profissional, vamos dizer assim, que tenha um programa de desenvolvimento individual, você faça o que eu chamo de inventário. O que é o inventário? Inventário é você, a partir da sua reflexão, a partir da observação dos seus comportamentos, você ir aos poucos decodificando as visões de mundo que estão por detrás da forma como você se comporta no dia a dia, você olhar para essas visões de mundo e você avaliar se elas têm sido interessantes para você, se você tem conseguido bons resultados na sua vida partindo dessas visões de mundo, ou se estaria na hora de você relativizá-las um pouco e reconstruir a partir dessas visões de mundo uma nova maneira de olhar para as coisas que produza novos comportamentos, que por sua vez produza novos resultados. Então hoje a gente falou do terceiro elemento, que está envolvido profundamente nessa dinâmica do treinamento e desenvolvimento, que é o que são as visões de mundo. Elas produzem comportamentos que, por sua vez, produzem resultados. Caso você queira saber mais sobre isso, caso você queira entrar em contato para que a gente converse um pouco mais sobre isso na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, sinta-se à vontade. A interlocução é muito importante, né? A partir das questões que as pessoas apresentam, a gente se desafia e se desenvolve também. A gente sai do envolvimento talvez com algumas visões e enriquece a nossa visão, tá bom?
Então, caso você queira colocar algum comentário, alguma questão, uma discordância, uma concordância, uma complementação, sinta-se à vontade. Se gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo. Se achar que ele pode ser útil para alguém que está trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com treinamento, compartilhe. E muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.